Bom dia, meus queridos, que a graça do Senhor esteja com a sua vida e com a sua família. O texto de hoje é um texto um pouco difícil, né? Não difícil o texto em si, mas difícil para mim, que sou pecador. Difícil para você, pois temos nós muitas dificuldades em compreender as coisas de Deus. Mateus capítulo 13, do verso 10 ao 17, diz o seguinte: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Foi a pergunta dos discípulos. Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Que texto difícil, mas ao mesmo tempo maravilhoso, sublime. Nos abate, sim, é verdade, mas mostra-nos a grande responsabilidade humana e a soberania de Deus. Deus é soberano na salvação da humanidade, ao mesmo tempo que o homem é responsável pelos seus atos. Não importa a dificuldade que temos no texto, o importante é que a palavra de Deus é o que ela é e que Deus nos ajude a compreender. Os discípulos perguntaram: Senhor, por que nos falas por parábolas? E Jesus então dá a seguinte resposta: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Por que então que Jesus falava por parábolas? Para que uns entendessem e outros não entendessem. Aí você pode dizer: pastor, mas então o Senhor fez acepção de pessoas, Ele não queria que alguns entendessem. Bom, o que eu posso lhe garantir é que algumas pessoas elas estão reprovadas. Algumas pessoas elas se encontram reprovadas, mesmo tendo todas as oportunidades do mundo. Por exemplo, Judas Iscariotes, ele esteve com Jesus, ele viu o que Jesus fez, ele ouviu o que Jesus falou, ele viu os sinais, os grandes milagres, mas ele estava com o coração endurecido, ele não quis saber de Cristo, o coração dele era impenitente ao extremo. E Jesus então diz: Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Os discípulos tinham o amor de Deus, tinham a disposição de ouvir, outras pessoas não tinham. Então Jesus está dizendo: então eu falo por parábolas para que vocês entendam, e aqueles que não têm disposição não entendam de jeito nenhum. E o profeta Isaías já havia dito isso. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, já que eles têm o coração endurecido. Quem endureceu o coração destes homens? De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os ouvidos, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Eu disse para vocês. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados.
Quem está com o coração endurecido ou que rejeita deliberadamente as coisas de Deus, ele não vai entender as coisas de Deus. O pastor pode pregar o dia inteiro e não vai compreender. Pode ser o melhor pregador, pode ser o melhor mestre, pode ser o próprio Cristo. O próprio Cristo pregou e eles não entenderam. Jesus falou e eles não compreenderam. Jesus então diz: bem-aventurado, porém, os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Felizes são vocês que conseguem ouvir e entender, conseguem ver e compreender. Felizes são estes que estão ouvindo a palavra de Deus e a cada dia a compreendem. Meus queridos, quantos verdadeiros pastores estão aí todos os dias, nas redes sociais, nas igrejas, na TV, nos rádios, pregando a palavra, e uma maioria não quer saber de jeito nenhum, continuam com o coração endurecido, não quer saber. Eles não vão compreender. Pode ser o melhor pastor, pode ser o melhor profeta, pode ser o próprio Cristo, como nós vimos nesta parábola. O próprio Cristo pregando e as pessoas não compreendendo. Jesus então diz: bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. O que é que os justos e os profetas desejaram ver e não viram, e ouvir e não ouviram? Jesus fazendo, ensinando, pregando, curando, fazendo o seu trabalho. Quantos profetas desejaram ver a Jesus, ouvir a Jesus, e não viram e nem ouviram? Os discípulos viram e ouviram. E quantas pessoas estavam ali vendo e ouvindo e não entenderam nada, pelo contrário, crucificaram. É isso que está acontecendo com a humanidade. Alguém disse que se Jesus voltar, a humanidade vai matá-lo outra vez. Isso não vai ser possível, porque Jesus não virá mais como filho de um carpinteiro, como homem humilde. Ele virá com poder e grande glória, é o que a Bíblia diz. E todo olho verá com sua esplendorosa soberania e gloriosa bondade. Ele virá com grande poder e muita glória. Então o homem nenhum vai poder matá-lo mais não. Ele deu a sua vida, né? Jesus então termina dizendo: pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. E Jesus agora então vai explicar a parábola, e a gente vai na próxima mensagem mostrar a parábola do semeador nas suas faces. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia.